Olá, sétimo ano. Ontem nós tivemos aula de história e estudamos sobre a aliança feita entre os burgueses e os reis. Nós vimos que ambos tinham interesse, né, principalmente de derrotar os senhores feudais, de acabar com o poder dos senhores feudais. Então se juntaram, firmaram um acordo e estabeleceram regras para assim poderem, no caso dos burgueses, desenvolver seu comércio e, no caso dos reis, adquirir novamente o seu poder. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção de umas atividades, certo? E claro, junto com essa correção, vem uma revisão. Então, se você ainda não está compreendendo bem os conteúdos que nós temos estudado, preste bem atenção para você tirar toda e qualquer dúvida. Para iniciarmos a nossa correção, eu proponho que você pause o vídeo, pegue o seu livro, o caderno 1, o seu lápis, a sua borracha e abra o livro na página 56, que nós vamos começar a correção da página 56, ok? Vamos lá. Bom, lá na página 56, eu pedi para vocês fazerem todas as questões, primeira, segunda e terceira. Vamos começar a nossa correção. Primeira questão. Por volta do ano 1000, algumas cidades europeias se transformaram em grandes centros de produção e venda de mercadorias. Que fatores promoveram esse crescimento? Então, pessoal, nós vimos que já no finalzinho da Alta Idade Média, né, as cidades elas começaram a se desenvolver e começaram de fato a crescer, né, e a voltar novamente uma atividade importantíssima, o comércio. Aí preste bem atenção na nossa pergunta. Que fatores promoveram esse crescimento? Aí eu vou fazer aqui em forma de pontinhos, como eu gosto de fazer, vocês já sabem. Mas se você fez aí direto, não tem problema, é só acompanhar, tá bom? Primeiro pontinho que eu coloquei, o primeiro fator, migração de homens e mulheres dos campos para os burgos. Nós vimos que nesse período as pessoas começaram a se mudar dos campos para os burgos. Segundo pontinho, expansão do comércio, ou seja, o comércio começou a crescer de fato e, claro, se expandir. E o último pontinho, terceiro e último, mudança do poder das mãos dos senhores feudais para os reis, tá bom? Então, se você fez em forma de pontinho, beleza. Se não, não tem problema, desde que os fatores estejam corretos. Segunda questão. Retome a imagem da página 44, uma representação da feira de Lendit. Com base nela e em seus conhecimentos, responda. Então, aqui nós observamos aí essa imagem, né, que está no livro de vocês, na página 44. E aí logo percebemos que está acontecendo, né, um trabalho, uma venda, né, como se fosse aí uma feira. Vamos para as questões. Letra A. Quais os produtos eram vendidos nas feiras comerciais do período? Lã, seda, madeira, utensílios de ferro, condimentos, produtos medicinais, temperos, alimentos e etc. Eu expliquei isso para vocês na penúltima aula, né? Os principais produtos que eram vendidos, que eram comercializados nessas feiras. Letra B. Qual a relação entre o desenvolvimento das feiras e a expansão comercial da Europa no período? As feiras atraíam não apenas os moradores das cidades, mas também nobres que viviam nos feudos. Também já expliquei para vocês. Essas feiras eram muito atrativas porque, claro, eram novidades, então atraíam moradores tanto das próprias cidades como também nobres que viviam no campo, ainda nos feudos. Assim, as feiras contribuíram para o crescimento das cidades e também para a circulação de dinheiro e de mercadorias. Terceira questão, última da página 56. Releia a seção Olho Vivo, páginas 48 e 49, e descreva como está representada a cidade medieval. Cite aspectos da estrutura física, do comércio e da população. Descreva também os diferentes ofícios representados. Olhe, pessoal, só em observar, já dá para perceber que esta é uma questão longa,
certo? Então, para facilitar, eu fiz para vocês também em forma de pontinhos para especificar muito bem. Primeiro, vamos especificar a estrutura física. Eram cercadas por muralhas para proteção contra ataques de invasores. O acesso ao interior da muralha se dava por algumas portas, por onde passavam pessoas e mercadorias. Em geral, no térreo dos edifícios ficavam as lojas de negócio e oficina. Essa é a primeira parte da nossa questão, a estrutura física. O segundo pontinho, eu destaquei para vocês o comércio. Em muitas cidades aconteciam feiras nas quais a compra e a venda se dava pelo uso de moedas. Nessas feiras eram comercializados artigos variados, muitos vindos de regiões distantes. E por último, a descrição, as características da população. E aproveitei também para descrever os diferentes tipos de ofícios. As cidades eram habitadas e frequentadas por comerciantes de várias regiões, membros da nobreza e trabalhadores rurais, interessados em vender o excedente de sua produção. No afresco estudado, ou seja, lá na seção Olho Vivo, vários tipos sociais são representados. Vemos homens e mulheres, alguns com animais de carga, provavelmente agricultores e pastores. A diversidade mostra alguns ofícios, como sapateiros, tecelões, vendedores de alimentos e outros. Pronto, pessoal. Após terminar a página 56, eu pedi, na aula que eu expliquei sobre as cruzadas, para vocês fazerem a quinta questão da página 57. A quarta questão você pula, você não faz, tá bom? Dizia assim: releia o box As Cruzadas e a Expansão do Comércio, na página 45, e faça um fichamento destacando o que foram as cruzadas, quais eram seus objetivos, quem as organizou e quais foram seus resultados. Então, também, como é uma questão longa e é um fichamento, vamos fazer esta questão por partes. Primeiro, o que foram as cruzadas? Nós vimos e eu expliquei para vocês que foram expedições de caráter religioso e militar. Segundo, quais eram seus objetivos? Reconquistar para os cristãos a cidade de Jerusalém, que nós sabemos que estava sob as mãos dos muçulmanos, né? Então, os cristãos queriam novamente reconquistar essa cidade, Jerusalém, porque era considerada a cidade santa, né? E também há fatos que indicam que o Santo Sepulcro, ou seja, está lá, onde Jesus Cristo foi sepultado, né? Terceiro, quem as organizou? Foram organizadas pela Igreja Católica, por reis e por senhores feudais. Mas nós vimos que os participantes foram bem mais além. Nós vimos que tinham pequenos e grandes comerciantes, mercadores, mascates, pessoas que estavam interessadas também em recursos financeiros. Última informação. Quais foram seus resultados? A reconquista de Jerusalém não foi alcançada e muitas pessoas morreram nas cruzadas, mas as expedições promoveram um forte intercâmbio de ideias e produtos. Diversas invenções e tecnologia do mundo asiático e do mundo muçulmano foram incorporadas ao cotidiano europeu. Então, pessoal, essa quinta questão, é muito importante que você faça ela detalhadazinha assim, porque é um fichamento sobre as cruzadas. A sexta questão eu pedi para vocês fazerem na aula anterior. Dizia assim: vimos que entre os séculos 11 e 12 se formaram na Europa Ocidental as primeiras monarquias nacionais. Quais foram as principais medidas tomadas pelos monarcas para garantir a centralização do poder? Administrar a ordem e a segurança nas estradas, bem como a proteção das cidades. Os reis passaram a obrigar os senhores feudais e os homens livres a jurar lealdade e a pagar impostos. Para cobrar os impostos, os reis passaram a empregar funcionários
que eram pagos em moedas. Moedas reais foram cunhadas e os senhores feudais foram proibidos de cunhar suas próprias moedas. Bom, pessoal, nessa questão, você vai ver aí se precisa de algum complemento ou se já está ok, tá certo? Essa foi a nossa correção das atividades que tia Denise já tinha passado. Não deixem de jeito nenhum de corrigir a atividade, porque é muito importante que você faça, de fato, essa correção, certo? E eu vou pedir para vocês que depois de fazer essa correção, fotografem a página 56 a 57 e a 58, que foram as páginas das questões, e me mandem. Porque é a partir dessa fotografia que eu vou saber que você acompanhou a correção, tá bom? Estou aguardando essa correção, essas fotos.